Olá, colegas, sejam bem-vindos ao No Front. Vamos fazer mais um programa que vai discutir os assuntos que estão acontecendo no dia a dia da medicina. Vamos falar hoje sobre a violência digital, sobre a caderneta da gestante. Vamos falar sobre uma vitória judicial importante para os residentes da cidade de Canoas, que toca todo o estado. E vamos conversar sobre médicos de outro estado que vêm atender aqui no Rio Grande do Sul. A coisa mais importante nesse momento é a violência digital que os médicos estão sofrendo. Entre as várias violências, o calote, a violência jurídica, toda a violência que os médicos sentem, a violência digital é uma das mais graves. E nós temos na cidade de Bagé o caso mais grosseiro e que será enfrentado na justiça, de um tal de Nando Fernandes. Esse cara que vocês estão vendo, que tem 69 seguidores e segue 530 pessoas, fez essa publicação em relação a um caso que aconteceu com um mau resultado, que foi, sem dúvida alguma, nenhuma responsabilidade das médicas envolvidas, mas que ele fez a seguinte publicação: para parar as mortes, só matando os médicos. A próxima vítima podem ser sua esposa e teus filhos. Não tem um macho que dê um tiro nas fuças do médico. Olha o absurdo que esse cara escreveu. Além de ser uma violência óbvia, é uma ameaça. E é algo que não pode passar sob qualquer hipótese como se fosse uma coisa normal. Nada pode justificar um indivíduo que se dá o direito de fazer esse tipo de pronunciamento. E é justamente por isso que ele pode ter certeza que daqui a pouquinho vai chegar um oficial de justiça na casa dele. Nós já fizemos uma solicitação lá para a cidade de Bagé dos dados para tentar localizar quem é esse indivíduo. E pode ter certeza, Nando Fernandes, que nós não vamos deixar isso passar. E não é uma coisa apenas de Bagé, nós temos que saber que isso tem acontecido no estado como um todo. E as pessoas acham que têm a liberdade absoluta para se manifestar do jeito que quiserem em qualquer publicação digital. Não é assim. A partir de agora, nós estamos fazendo uma campanha contra a violência digital, nós vamos ter um serviço no sindicato com dados específicos para que todas as denúncias que os médicos fizerem em relação a esse tipo de violência seja processado. Civil, se for o caso, criminalmente, com certeza. Porque nós não podemos deixar os médicos expostos a esse tipo de conduta. Nós não podemos expor os médicos a qualquer tipo de tribunal condenatório de mídia. Porque eu sigo bem o que a doutora Rúbia Martins disse numa aula em que eu assisti ela dar, dizendo que nesse tribunal o médico já é condenado de origem. E nós não podemos deixar. E mais do que isso, acaba sendo fundamental que a gente entre na justiça para que isso faça de alguma forma, que isso venha coibir a ideia de que possam escrever tudo livremente. Sou plenamente favorável à liberdade de manifestação, mas também sou plenamente favorável a que todos sejam responsáveis quando fazem uma manifestação desse tipo. Para melhorar um pouquinho a tranquilidade nossa, nós temos que dizer aos colegas, aos médicos, aos pacientes, a todo mundo, que nós conseguimos uma grande vitória em relação à caderneta da gestante. Eu acho que todos viram que quando ela foi lançada, ela causou muito impacto e nós somos talvez os primeiros a nos manifestarmos publicamente em termos de entidades contra ela. Porque tinha ali alguns absurdos. O maior absurdo era a utilização do termo violência obstétrica, que todos já sabem. Eu me manifestei publicamente no Senado, nas nossas redes, aonde estive, na televisão e rádio, dizendo que violência obstétrica é um termo que foi criado e que ela em si não existe. E eu sempre disse, violência é quando a gente decide, de maneira própria, fazer o mal a alguém. Isso nunca aconteceu na obstetrícia. O que acontece na obstetrícia, como qualquer área da medicina, e diga de passagem, como qualquer área do exercício profissional humano, são casos que não são bons. E eu posso sim ter, inclusive, erros médicos que vão ser lá julgados pelo Conselho Regional de Medicina, com imperícia, imprudência ou negligência. Mas violência da forma que é colocada, isso nunca existiu. E aí o Ministério da Saúde resolveu colocar na carteira de gestante como se fosse uma realidade. E nós fomos para cima. E o Conselho Federal de Medicina foi para cima. E a Câmara de Deputados foi para cima. E certamente várias outras entidades foram para cima. De forma que o Ministério da Saúde
tomou uma decisão correta de dar um passo atrás. Retirou o termo violência obstétrica. E isso é uma vitória para todos os obstetras, para as pacientes, para a população como um todo, porque isso pelo menos reduz um pouco o peso do que essa caderneta da gestante trazia, que certamente afastaria bons profissionais do exercício da obstetrícia. Ainda permanece o mesmo texto, mas retirou o termo violência obstétrica. É um passo muito importante e nós continuaremos lutando na defesa dos obstetras, especificamente na questão da carteira da gestante. Tem mais assuntos ali que nós vamos tratar com o tempo, porque ela é uma carteira muito política e ainda tem muita coisa para ser resolvida. Mas que melhorou e é uma vitória bastante importante. Nós temos uma coisa fundamental, uma decisão judicial que traz um pouco de luz para dentro da questão dos nossos hospitais universitários que têm residência médica. Acho que todos vocês devem saber que lá no início do ano nós tivemos uma greve de médicos residentes por condição de trabalho. Os médicos residentes fizeram a paralisação porque eles não estavam tendo preceptoria, não estavam conseguindo fazer cirurgias, não estavam conseguindo dar assistência aos pacientes e simplesmente eles lutaram por uma condição de atendimento bom no Hospital Universitário de Canoas, que é um grande hospital da região metropolitana e que deveria, por contrato, por lógica e por obrigação, oferecer uma condição de atendimento e de ensino para eles. E naquele momento, a reação da justiça inicial foi uma reação ruim, porque ela obrigou os médicos residentes a voltarem a trabalhar sem ter exigido a preceptoria. No final das contas, acabou, após a mobilização, com o fechamento de várias residências dentro do hospital. Ginecologia, obstetrícia, pediatria, neonatologia. O que é muito ruim, porque nós queremos que hajam currículos de residência médica sendo executados, porque isso faz bem para a medicina, para o hospital e para o futuro desses médicos. No final das contas, nós judicializamos, obviamente, esse processo e tivemos essa semana uma decisão judicial da mesma comarca e da mesma juíza, determinando que o hospital é obrigado a mostrar para todos os médicos residentes remanescentes a presença de preceptor. É claro que isso não resolve o problema da pediatria, não resolve o problema da ginecologia e obstetrícia, mas nós temos lá residentes em clínica médica, temos lá residentes em otorrinolaringologia. Pensem comigo, agora eles estão a obrigação de ter preceptores. E claro que para os que saíram não altera, mas para todos os médicos residentes do nosso estado vai fazer a diferença. Porque todos que não tiverem preceptor para executar as suas funções podem conversar com o sindicato, porque nós vamos judicializar e utilizar de forma jurisprudencial essa definição. Isso muda, no meu entender, a formação médica no Rio Grande do Sul, porque os residentes sabem que em muitos locais eles acabam trabalhando sozinhos, acabam sendo utilizados como mão de obra. E isso não pode, e essa decisão judicial vai nos ajudar nesse sentido. Por isso que, mesmo que não tenha servido para todos os residentes do hospital universitário, fez diferença para nós do ponto de vista prático, porque isso aí vai ser, talvez, uma porta de entrada para a melhoria da formação médica no estado do Rio Grande do Sul. E como a gente sempre diz aqui no sindicato, defender os médicos é defender a saúde. Nesse momento, nós estamos defendendo os médicos residentes, garantindo a contratação de preceptores, defendendo a formação e, obviamente, produzindo um bom resultado para a saúde de todas as pessoas que procuram os hospitais universitários. Nós estamos enfrentando com bastante frequência, no estado do Rio Grande do Sul, uma situação. Os médicos recebem calote. Porque recebem calote, eles saem do plantão. E aí, o hospital que deu calote para esses médicos contrata médicos vindos de outros estados para cumprir as escalas. Isso é tão absurdo que muitas vezes esses médicos que vêm de fora recebem à vista e mais do que os médicos locais receberiam. E isso, do ponto de vista prático, destrói a relação do próprio atendimento médico com a comunidade. Porque eu trago alguém que vai ficar 4, 5, 6 dias, vai embora e não tem nenhuma relação com essa comunidade.
Isso facilita gestores que podem não se preocupar em fazer o pagamento correto, porque vai sempre ter um médico disponível para fazer o atendimento. E isso é péssimo para os médicos locais, porque eles sim deveriam fazer o cumprimento das escalas nos hospitais locais. E aí o que acontece? O pessoal não está se preocupando, e eu faço questão de chamar a atenção de ti que faz a gestão, de ti que é um prefeito interventor, em garantir a questão legal desses médicos que atuam. Isso é tão preocupante que a gente simplesmente tem casos como esse, de um médico que veio fazer a residência no estado do Rio Grande do Sul, terminou a residência, portanto ele não tinha mais o direito de atender e simplesmente foi atender num hospital do SUS e começou a cobrar por fora de paciente. Esse tipo de legalidade ele acontece certamente por 1000 razões, mas uma delas é essa: ele não tem nenhum vínculo com a instituição, nada vai acontecer com ele. E justamente por isso fica muito clara a importância de termos uma regulamentação seguida de forma adequada. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos na cidade de Frederico Westphalen, no norte do estado do Rio Grande do Sul, uma situação na qual, por termos dívidas com os médicos, não tínhamos pediatras para fazer o atendimento. E aí, olha só que interessante, foi trazida uma menina que é médica, formada em Santa Catarina, só que ela não tem nem residência em pediatria e nem CRM válido no Rio Grande do Sul. Prestem atenção. Ela fez prescrições e o carimbo que ela utilizou não é válido. Quem é o responsável por isso? Eu posso dizer que ela não sabe pediatria? Não posso dizer. Ela pode ter uma menina que saiba fazer bastante atendimento. Mas imagine eu deixar um hospital sob alguém que não é pediatra, que não tem residência e que não tem CRM válido no estado do Rio Grande do Sul. Podem ter certeza que essa é mais uma das facetas da incapacidade da Prefeitura de Frederico Westphalen em fazer a gestão do hospital. E é mais uma das facetas que mostra o porquê que eles optaram por fazer conflito com os médicos em vez de resolver o problema. E é justamente por isso que nós estamos indo na Câmara de Vereadores, estamos denunciando publicamente a forma com a qual a gestão está sendo feita naquela cidade. Temos uma questão bastante importante no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ele é um hospital muito importante, um hospital que tem mais de 140 anos, que faz o atendimento em várias unidades de psiquiatria, de adulto, masculino, feminino, especialmente de pediatria e de crianças e adolescentes. Ele é um hospital que, portanto, deveria funcionar a pleno. Mas ele vem claudicando há bastante tempo. O governo do estado deixou de investir, deixou reformas que deveriam serem feitas, começou a se acostumar com profissionais se aposentarem e fechamento de alas. E a realidade é que dos 140 leitos que são disponíveis hoje no CNIES para fazer atendimento em psiquiatria, estamos com aproximadamente uns 60, 70 funcionando. E sabemos, vários dos funcionários estaduais estão se encaminhando para aposentadoria, porque é a natureza da carreira. O mais interessante é que o governo do estado, e eu não estou dizendo vários governos do estado, não se preocuparam em manter o atendimento. Portanto, deixaram de fazer concursos públicos. E quando fizeram com valor tão baixo que simplesmente os profissionais não aceitaram entrar. Foi o que aconteceu no último concurso feito por esta gestão do governo do estado e que literalmente deu vazia. E aí eles lançam um projeto de terceirização do hospital. Quando a gente fala na terceirização, a gente tem que pegar a experiência que nós temos de uma experiência já razoável de um bom tempo. As terceirizações podem ter algumas que tenham sido um bom resultado, mas muitas delas são base da crise que a saúde do estado do Rio Grande do Sul está enfrentando. E é justamente por isso que nós temos uma posição a priori contrária. Porque eu faço a terceirização, o governo tira a sua responsabilidade, entre aspas, e muitas dessas empresas deixam a crise acontecer. Todos nós sabemos o que isso acontece.
E na prática, os médicos se uniram, inclusive, aos Sintergs, fomos trabalhar juntos, contrários à terceirização, porque nós não temos garantia do que vai acontecer com o hospital. E para que se tenha ideia, médicos já terceirizados dentro da instituição teriam seus contratos rescindidos em novembro, porque uma outra terceirização estaria rescindida. Nesse aspecto, nós temos uma vitória. Ontem nós recebemos com felicidade o anúncio de que haverá sim a manutenção da contratação desses profissionais. E aí eu quero lembrar ao governo do estado que nós estamos num ano eleitoral. A terceirização não deveria ser decidida nesse momento, já que provavelmente um novo governo possa ter ideias diferentes acerca do futuro do hospital. E é justamente por isso que nós ficamos satisfeitos com a manutenção desses profissionais que sairiam em novembro, mas estamos aguardando a negociação com o governo do estado para tentar postergar esse tipo de decisão. Segue na nossa pauta de maneira importante uma ideia de que nós deveríamos fazer o quê? Ou transformar o Hospital São Pedro num hospital geral para poder manter e ampliar as suas vagas, ou manter as vagas existentes no CNES. Esse é um ponto primordial. E aí eu faço questão de fazer aqui uma denúncia que a maioria das pessoas não sabe. Ao que nos consta, teve uma pessoa que entrou na justiça pedindo o fechamento do São Pedro. Se isso for verdade, se isso for garantido, nós vamos lutar no judiciário pela manutenção do mesmo e faço questão de dizer aqui, sem dúvida alguma, que se isso acontecer, será uma situação extremamente grave para a saúde mental do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar uma coisa para todos. Nós nunca tivemos uma crise tão grande de saúde mental. Nunca ficou mais claro que o fechamento abrupto de vagas em psiquiatria foi grave. Nós temos um conjunto enorme de pessoas aguardando internação, muitas vezes trancadas em casa, muitas vezes sofrendo. E nós precisamos ampliar e não reduzir a assistência em psiquiatria. Nós temos dificuldades em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha o devedômetro do Sindicato Médico, cada vez novas cidades entram. É a maior crise da saúde e a maior crise da medicina no nosso país. E a minha preocupação é de que ela só vai piorar. O Sistema Único de Saúde não tem um financiamento adequado. Os hospitais filantrópicos do estado do Rio Grande do Sul estão em crise, muitos deles com dívidas incompatíveis com a manutenção do serviço. E a gente não vê um movimento dos governos no sentido mais amplo, especialmente o governo federal nas tabelas e o governo estadual no piso de 12%, fazer esse movimento. E aí a gente vê, talvez, o governo do estado, em vez de manter no seu hospital, talvez feliz por estar fechando os mesmos. E é essa a situação do fronte nesse momento, colegas. Temos ainda questões muito importantes no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé, na cidade de Rio Grande, em Frederico Westphalen e por todos os nossos rincões. E vamos seguir trabalhando pelos médicos, porque defender os médicos é defender a saúde.